Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à quarta Talk da Talentor, desta vez direcionada para a área de negócio e da indústria, em que teremos como tema Gestão e Inovação, a nova fase da indústria. Passamos então a apresentar o nosso painel de convidados. Começo pela doutora Maria João Dias, diretora de Recursos Humanos do Grupo Cofaco, o engenheiro Pedro Castro, o CEO da Amber, e o Dr. Rodrigo Proença, diretor-geral da D8 Solutions. Agradeço imenso a vossa presença, são parceiros que já colaboram com a Talentor há mais de 7 anos, por isso muito obrigado pela vossa disponibilidade. Juntamente comigo, na moderação desta talk, Rita Duarte, diretora de Recursos Humanos do Grupo Wellow, da qual a Talentor faz parte. E, obviamente, não posso deixar de começar sem apresentar a Juliana Aguiar, Business Manager da área da indústria da Talentor. E, portanto, também dar-vos as boas-vindas e agradecer a vossa presença. Obrigado. Vamos então iniciar com a primeira pergunta. Lanço para cima da mesa a primeira pergunta, que nos direciona muito para os efeitos da guerra. E passo então a fazer a questão: como se vive o efeito da guerra e da escalada de custos no setor da indústria em Portugal? E se calhar começava pela doutora Maria João. Bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Falar um bocadinho da Cofaco, porque dizer Cofaco, a maior parte das pessoas não associa, mas a verdade é que a Cofaco é a dona do Bom Petisco. Portanto, nós temos 7 marcas, Tenório, Bom Amigo, mas o Bom Petisco é aquela que nos define, não é? Se pensarmos em termos de marca, nós temos mais de 20% de cota de mercado. Não é? O que é que nós somos? Somos um grupo que vai toda a cadeia de valor, desde a pesca, porque temos barcos, até à entrega, porque temos uma área comercial e de distribuição, e neste momento temos à volta de 400 trabalhadores, dispersos pelo continente e pelo São Miguel. Portanto, a nossa unidade fabril é em São Miguel, que nos dá algumas particularidades e nos dá alguns efeitos colaterais com esse tema que colocou. Efetivamente, nós vivemos um período difícil, não só pela guerra, mas que já vem do período da pandemia, que nos colocou inúmeros desafios. Se pensarmos que nós trabalhamos matérias-primas que não produzimos, todas, não é? Algum peixe nós apanhamos, mas não produzimos azeite, não produzimos latas, elas têm que nos chegar. E se um dos principais fatores que afetaram foi a deslocação de matérias-primas, os custos das matérias-primas, tudo isto fez um efeito de crescente nos fatores de produção. Não é? E, portanto, quando nós estamos a falar em produção de unidades pequenas, nós produzimos 40 milhões de latas por ano, mais do que isso, portanto, o nosso custo unitário é muito importante. E quando nós temos estes custos todos incrementados, associados, o fator de pandemia e de guerra com efeitos de matéria-prima incrementada, transportes incrementados e, acima de tudo, uma dúvida generalizada de qual é o futuro, afeta-nos bastante. E afeta-nos ao longo de todo o processo. Não é? Mas pronto, agora não posso continuar, senão... Engenheiro Pedro. Muito bem, bom dia. Gostaria de começar por cumprimentar as nossas moderadoras, a Juliana e a Rita, cumprimentar também os meus colegas de painel, a Maria João e o Rodrigo, e aproveitava a tua primeira pergunta para também fazer aqui uma breve introdução da Amber. A Amber é uma marca de 1939, portanto já sobrevivemos também a outras guerras. Este é o desafio mais importante do momento, somente porque é o desafio atual. Portanto, já sobrevivemos a outras alterações também socioeconómicas muito importantes e esperamos com certeza estar cá para o futuro, até porque estamos perto de completar 100 anos e não queremos perder essa oportunidade. A Amber é uma empresa de transformação de papel, tem 4 áreas de negócio principais, que são a escola, o escritório, a casa e agora mais recentemente os brinquedos educativos, que surgiram aqui também na perspectiva do desenvolvimento que está a acontecer na área do papel e, sobretudo, por causa da digitalização. E então há que encontrar novas áreas estratégicas de negócio que nos permitam continuar no mercado. Agora, respondendo mais diretamente então à questão de como é que os efeitos da guerra, creio que não podemos também dissociar a guerra do que se passou antes, ou seja, da pandemia. E houve aqui 3 aspectos que definimos como os principais que afetaram a nossa e que afetam ainda atualmente a nossa indústria. Se calhar 2 deles já estamos a ultrapassá-los, um terceiro vivemos atualmente.
O primeiro foi, desde logo, a escassez de matérias-primas. Houve um período em que, de facto, se interromperam as cadeias de abastecimento, aumentou muito a procura e dispararam os preços. No nosso caso em particular, por exemplo, o papel, que é uma commodity, passou de 700 euros, 750 euros a tonelada antes da pandemia para cima dos 1.400, ou seja, duplicou. O cartão, igual. Colas, plásticos, todas essas matérias-primas aumentaram, fruto da sua escassez, e, portanto, esse foi o primeiro problema que nos surgiu. Mas, como em tudo na vida, procurámos olhar para os problemas, não focando no problema, mas encontrando soluções. E isso permitiu-nos procurar outras alternativas no mercado, que atualmente são as alternativas que nós utilizamos. Ou seja, esta crise obrigou-nos a procurar novas soluções e essas soluções, algumas delas transformaram a empresa e, em alguns casos, até para melhor. Depois, uma segunda situação foi a crise dos contentores, não é? A crise logística. Deu-se também uma escassez muito grande de contentores, aqui com um agravamento de custo, inclusive, é superior. Portanto, um contentor que custava 1.500 euros, de repente passou para 15.000 euros, portanto, multiplicou por 10, e se importávamos mercadoria no valor de 15.000 euros e o custo de transporte antes era 10%, passou a ser 100%. Portanto, esse fator também já estabilizou atualmente, e tal como o primeiro estabilizou, mas num nível de preço ligeiramente superior ao preço anterior. E, finalmente, o terceiro fator que afeta em grande escala a nossa indústria é a atual crise energética, esta sim mais provocada diretamente pelos efeitos da guerra, porque a economia portuguesa, a economia europeia estavam muito expostas à energia vinda da Rússia, muito mais que os nossos parceiros americanos, e por isso é a crise atual e é com ela que nós temos que procurar lidar. Como sair dela? Ou a guerra acaba, não é? Ou então temos que continuar a procurar soluções. E creio que estamos a trabalhar em paralelo nas duas situações, porque temos que encontrar aqui novas formas de energia que nos permitam reduzir a dependência que tínhamos das energias anteriores. No entanto, esta guerra tem características um pouco diferentes e vai naturalmente afetar a forma como os países cooperavam anteriormente, porque a globalização trouxe-nos uma cooperação mundial que vai sair afetada quase decisivamente depois do final deste conflito, e que vai com certeza alterar o paradigma dos mercados. Sem dúvida. Rodrigo, também partilhas da mesma opinião. Eu também quero agradecer o convite, portanto, em especial à Juliana. Fazer aqui também uma breve apresentação. Ao contrário das outras duas empresas, a D8 Solutions não é tão conhecida. A D8 Solutions é uma empresa prestadora de serviços industriais, nomeadamente na área do controle de qualidade, engenharia, logística e o outsourcing industrial, desde pequenas montagens até situações completamente permanentes de outsourcing de montagem. Diretamente em relação à questão da invasão da Rússia à Ucrânia, há um impacto direto na atividade da D8 Solutions e da indústria automóvel em Portugal. Mais direto é impossível, portanto, abruptamente foi anunciado o fim da produção de 2 carros na Volkswagen Auto Europa, uma vez que o centro logístico da Volkswagen estava quase todo a ele, principalmente para este tipo de componentes de carros e de monovolumes na Ucrânia, e, portanto, a partir do momento e do primeiro dia acaba por haver uma escassez imediata que já existia, portanto, aqui como o Pedro falava, portanto, isto é aqui a escassez de matéria-prima, dos microchips, dos microplásticos, portanto, e principalmente ao nível eletrónico, até porque o mundo em si estava muito dependente do que estava a ser produzido na China, e imediatamente, portanto, há um decréscimo do volume que já por si, num país em desindustrialização progressiva, imediato. Portanto, há um impacto
direto da guerra e da invasão da Rússia à Ucrânia na atividade não só da D8 Solutions, mas da indústria automóvel em Portugal. Porque estamos a falar de uma indústria de componentes que vão alimentar as grandes OEMs, os grandes montadores, e tudo isso ficou imediatamente parado, embora os 2 monovolumes já fossem um fim anunciado. A verdade é que ainda estavam a ser produzidos em Portugal diariamente vários carros. Ao dia de hoje é apenas um. Há de facto um aumentar dos volumes de custo de uma forma atropeladora na indústria automóvel. Portanto, não só com a guerra na Ucrânia, portanto, e uma novidade numa guerra na Europa, a dependência da China e os baixos custos de produção asiáticos, lidar e começar a lidar diretamente com uma concorrência europeia e asiática frente a frente, em que é impossível concorrer ao nível de custo, e vai aqui dar uma visão diferente dos meus colegas, porque a D8 Solutions, como empresa prestadora de serviços, não tem como aumentar o seu preço. Um produto que tenha um consumidor final pode vir a aumentar o preço. Portanto, nós sabemos que isso existe e nós todos sofremos na pele o aumento de custo de vida. No caso da D8, nós não podemos aumentar os nossos preços porque, inclusive, somos diariamente convidados a baixar o nosso preço de serviço, porque as próprias cadeias estão elas a ser esmagadas ao nível de preço. E, portanto, aqui acontece a nossa maior dificuldade, não só para garantir a sustentabilidade da organização, para garantir uma competitividade dentro de uma indústria extremamente agressiva, e depois, pelo que estamos aqui hoje, na empresa onde estamos aqui hoje, garantir também as condições necessárias dos nossos recursos humanos. Torna-se extremamente difícil contornar situações flexíveis ao nível de contratos de trabalho em satisfação e em boas condições para criar condições de, na verdade, enfrentar este aumento de custo de vida. Perante este cenário, nada animador, mas também desafiante, torna-se importante estarmos atentos aos colaboradores e acompanhá-los nesta fase para que eles sofram o menos possível com o aumento da taxa de inflação em Portugal. E já se verifica muitas empresas aqui a adotar medidas que possam aqui apoiar os colaboradores, desde aumentos salariais, a parte do trabalho remoto, mas nem todas as empresas depois conseguem acompanhar esta fase, este aumento dos custos. E eu pergunto, como é que estão as empresas, incluindo os recursos humanos, a reagir à subida do custo de vida? Maria João. É talvez o nosso maior desafio, não é? Tendo em consideração todo o contexto, e estamos a falar de incrementos de custos, dificuldades de entrega, aumentos de preços, que afetam as empresas, mas obviamente afetam as pessoas. Não é? E a Cofaco, tal como infelizmente a maior parte das empresas já fez coisas, mas não fez tudo o que gostaria de fazer, até por causa da incerteza do que nos espera. O Rodrigo estava a dizer, nós não podemos aumentar o preço porque estamos serviços, e isso é um fator muito crítico. Nós estamos todos os dias a aumentar os nossos preços e nós estamos a tentar não aumentar os preços ao consumidor final, porque o nosso cliente também não quer que seja aumentado. E portanto estamos aqui neste processo complexo, chamemos-lhe assim. O que é que nós temos tentado fazer? Felizmente conseguimos nos últimos anos dar gratificações extraordinárias, que é sempre um bombom, não é mais do que isso, ou seja, não é aquilo que é um contínuo, mas é algo que as pessoas pensarem vai ajudar estas fases mais críticas. Temos tentado, reforçamos um bocadinho o valor dos subsídios de alimentação. Há algumas ausências previstas na lei que não são remuneradas, que nós tentamos, em algumas situações, compensar as pessoas. Há pouco falávamos do equilíbrio do bem-estar. Não é? Nós mantivemos a majoração do dia de férias.
Mantivemos o teletrabalho, apesar de ser um tema complexo, porque nós somos uma empresa muito conservadora, nós somos conserveiros, não é? E, portanto, a proximidade, a cultura próxima tem sido um pilar da empresa, e ver agora, de repente, esta ausência está a ser difícil, às vezes, até para o dia-a-dia das pessoas. Estão habituadas a sair do seu sítio e vão ali ao lado e falam com o colega, mas o colega não está, não é? E tudo isto tem sido desafiador. Mantivemos um modelo que nos está a trazer bem-estar e equilíbrio, que é ter um dia de teletrabalho fixo. Ou seja, naquele dia só vai ao escritório quem precisa mesmo. E, portanto, nos outros as pessoas sabem que estão lá. E acaba por ser um equilíbrio. Obviamente que isto não é transversal, porque nós temos um negócio que não o permite. Não é? Quando nós estamos a falar de indústria, eu não posso fazer isto nos meus colegas da indústria. Todos os setores, sim. Não é? No armazém, os meus clientes querem entregas todos os dias. Não é? E, portanto, eu não posso dizer, olha, hoje não há entregas porque estamos em teletrabalho. Não é? Ou seja, é desafiante. Agora, cada vez mais nós temos que nos preocupar com fatores de bem-estar. E bem-estar não é só bem-estar financeiro. É bem-estar de saúde, é bem-estar social, é bem-estar relacional. Não é? E se nós pensarmos que estes 4 fatores, 4, 5, 6 fatores que se conjugam, são diferentes para cada pessoa. Não é? E eu tenho que pensar, a organização, tenho que pensar que nem todas as pessoas são iguais. Ou por outra, todas as pessoas são diferentes. Não é? Temos que ter a capacidade de nos adaptarmos, não é? E as pessoas têm necessidades diferentes. Nós somos uma empresa não tão antiga como a Marco Pedro, mas temos mais de 60 anos enquanto grupo. Não é? E eu posso partilhar que quando eu cheguei à Cofaco, tinha uma pessoa na minha equipa que tinha mais anos de casa do que eu tinha de vida. E a realidade geracional é uma realidade. Eu tenho pessoas que estão muito pouquíssima experiência, acabadas de ter de faculdade, de estar, e tenho pessoas que têm 40 anos de casa. As necessidades de uns e as necessidades de outros são completamente diferentes. Não é? E às vezes dizem, aumentamos toda a gente. Será que isso vai resolver? Até porque as expectativas também são diferentes. Exatamente. E que uns podem valorizar, se calhar, na perspectiva de outros, não se verifica. Exatamente. Eu acho que o nosso maior desafio neste momento, enquanto recursos humanos, enquanto gestores de pessoas, é perceber as necessidades, as expectativas e com aquilo que temos, que é pouco, encontrar soluções. Sim. Isso é criativo. Muito. Vocês têm soluções muito criativas aqui no grupo, muito engraçado. Eu lembro que durante a pandemia nós tentámos fazer coisas diferentes. Até workshops de como fazer bebidas nós fizemos entre grupos. Via remoto, claro, porque experimentar como é que se fazia um bolo. Porque, efetivamente, nós temos que nos ligar às pessoas. E, acima de tudo, são as pessoas que vão fazer as diferenças. Nós estamos a falar de indústria, claro, mas a indústria... Temos de ter aqui muita criatividade. As empresas são feitas por pessoas que trabalham para outras pessoas. E é aí que nós vamos ter que estar. Agora, o que fazer? Como costumam dizer, pessoas felizes produzem mais. Não é? Pessoas motivadas. Às vezes não produzem mais, produzem melhor no claro. Sentido em que elas se sentem melhor, Sim, em que o ambiente é melhor e que o resultado é mais fácil de lá chegar. Porque às vezes nós temos, eu produzo 100 mil latas por dia. Estejam elas felizes ou não estejam felizes. Não é? Mas essas 100 mil latas podem ser muito melhores se elas estiverem felizes. Não é? E é sempre aí que o equilíbrio está. Não é? Muito bem, pegando aqui no final da resposta da Maria João, de facto são as pessoas que fazem as empresas. Nós, inclusive, deixamos de ter departamento de recursos humanos e passamos a ter departamento de capital humano, porque as pessoas são capital e não são recurso, portanto... de facto, este período é desafiante também para as pessoas, assim como para as empresas, na medida em que a resposta, e pegando a resposta que dei anteriormente, o aumento do custo de matérias-primas, os aumentos de custos logísticos, aumentos de custos de energia, estamos a falar também em aumentos salariais. Estes são os principais indutores de custo que fizeram com que a inflação disparasse. E a inflação tem como consequência menor rendimento disponível para as famílias, porque as famílias têm que continuar a comprar a sua alimentação, têm que continuar, e há setores daqui que vão sofrer mais do que outros, porque as famílias vão ter que fazer opções, vão ter que fazer reduções e opções. Portanto, não se espera que o setor alimentar da Maria João sofra tanto, mas se calhar o não alimentar, como é o caso do nosso, poderá
no médio prazo a vir a sofrer, porque obviamente as pessoas não podem cortar, não vão com certeza em primeira instância cortar na alimentação, vão cortar noutras coisas. Portanto, acho que as coisas ainda tendem a nível social a piorar antes de melhorarem, e temos que estar de facto preparados para isso. Mas há uma frase que eu gosto muito sobre as crises, que é: nas crises há os que choram e há os que se dedicam a vender lenços. Portanto, prefiro sinceramente a segunda opção, e esta frase aplica-se às empresas e também às pessoas. Portanto, temos que procurar as tais oportunidades nesta crise para sairmos dela de preferência melhor do que quando entramos. Não fugindo aqui à questão, achei extremamente interessante a partilha da Maria, e na verdade é importante falar aqui um bocado sobre o paradigma que nós hoje vivemos ao nível da gestão das pessoas, do capital humano. Pela primeira vez nós temos 4 gerações nos locais de trabalho. Por outro lado, não temos os tradicionais modelos das 8 horas, 9-18, muito pelo contrário, há uma missão, portanto, e a pessoa se faz numa semana, se faz das 9-18 ou se faz 1 hora por dia, o que interessa é que no final da semana aquela pessoa tem aquela missão. 9 gerações diferentes com expectativas completamente diferentes. Portanto, o senhor que está na empresa e no emprego para a vida não quer cá mudanças, nem quer cá chatices, mas tem o puto novo que até desenvolveu uma nova lata, que faz surf de manhã e não quer chegar antes do meio-dia porque vai ao yoga também. Portanto, e também não quer vir à empresa. Ele tem lá ao pé da loja de surf, ele tem lá um wireless. Vai respondendo aos e-mails. Conhece o Miguel, não é? Conheço o Miguel. Temos exatamente um spot de surf ao lado da fábrica. É verdade. E obviamente, portanto, todos estes paradigmas acabam por ser um desafio, até porque os novos modelos de trabalho, e nós vemos aqui na vossa casa, mudaram completamente. Não deixou de ser um escritório, isto é uma plataforma ao dia de hoje, a pessoa nem sequer tem um lugar fixo, digamos assim, tradicionalmente. Indo de encontro à questão, portanto, é alguém que a D8 não é alheia de todo, que é o aumento do custo de vida para os nossos colaboradores. Ao contrário da doutora Maria, portanto, enquanto estando feliz ou não, vão haver 100 latas, ok? Se não estiverem felizes ou se não estiverem minimamente comprometidos, eu não vou ter um bom serviço. Portanto, eu não vou conseguir ir para uma linha de uma Volkswagen, de uma Bosch, falando aqui nos grandes players, conseguir fazer um bom lixamento, uma boa inspeção visual, uma boa medição tridimensional, o que for. Portanto, o serviço que me é incutido só é validado e só é considerado um bom serviço pela D8 Solutions se o operador do operador até à equipa de supervisão for ela própria competente. Então a D8 sentiu-se já também, falando aqui como ao Pedro, desde a altura da pandemia, sentiu-se na obrigação de tomar algumas medidas que reforçassem, portanto, o bem-estar das pessoas na organização, acreditando que esse bem-estar iria também transpor para uma produtividade mais eficiente, digamos assim. Independentemente disso, o facto de sermos, portanto, uma empresa totalmente portuguesa, portanto, não correspondendo a um grupo de acionistas ou não olhando exclusivamente para o lucro em si ou a sua rentabilidade, dá-nos aqui alguma margem para tomarmos estas medidas. Então, faseadamente, a D8 inclui, naturalmente, para além dos benefícios e dos seus salários aos seus colaboradores, consultas de psicologia totalmente grátis, consultas de apoio jurídico totalmente gratuitas,
prémios de desempenho regulares e creio que temos aqui um caso ímpar a nível nacional. Nós, no final de 2022, distribuímos 90% do lucro da empresa pelos nossos trabalhadores. Portanto, acreditando que estão aqui políticas de retenção, estão políticas de ir à caixa de um hipermercado e ter a capacidade de autossustentação. E, mais uma vez, o paradigma, para além de todos os paradigmas da área que já falámos, temos um paradigma completamente diferente, que é, nós estamos a tentar motivar um determinado engenheiro, operador, técnico de qualidade a prestar um bom serviço ou a desenvolver um projeto eficiente, quando se calhar a preocupação dele é se vai ser despejado ou não o mês seguinte de casa, se vai ter capacidade de garantir a autossustentação da sua família a médio prazo e, portanto, esse é o desafio que fez com que a D8 tomasse todas essas medidas, entre outras, como parcerias com grupos na área da saúde, o dia de férias, enfim, temos um conjunto de responsabilidade social que acaba ele próprio por ser uma engrenagem para que as pessoas se sintam melhor dentro da organização. Sabemos que é pouco, mas sabemos que vamos ajudando a colmatar e a melhorar claramente o nível de vida dos nossos trabalhos. Sim. Deixa-me só comentar aqui uma coisa, porque o Rodrigo disse uma coisa que eu acho extremamente importante, que é, quando nós estamos a falar da quantidade de latas, o nosso primor é a qualidade. O nosso fator diferenciador é a qualidade. E quem esteve na fábrica já percebeu como é que funciona, a forma como se faz toda a diferença, não é? E, portanto, quando nós fazemos as latas, elas têm que ser boas. Quando alguém faz a decisão, ou toma a decisão de comprar uma lata de bom petisco, em vez de comprar uma marca branca, é uma decisão que, neste momento, tem um peso significativo. Porquê? Porque as pessoas têm com dificuldades e estão a desviar-se, infelizmente, porque não podem, se calhar daquela marca que é a marca de coração, porque nós temos um brand love muito grande, não é? Portanto, estão-se a desviar da marca de coração porque não podem pagar. Não é? E, portanto, o que é que nós temos que lhes dar? Nós temos que lhes dar o máximo. O máximo da qualidade, o máximo do nosso profissionalismo, o nosso saber fazer. E isso são as nossas pessoas que estão lá e que fazem coisas indescritíveis. Sim, Elas pegam no atum e cortam o atum para colocar dentro da lata à mão, e é isso que faz a diferenciação do produto, e fazem-no de uma maneira que nem uma máquina não é capaz de fazer. E isso é único. E elas são únicas. Este é um excelente exemplo. Pela opção entre a marca branca, sem desprimor, sim, exatamente. E uma marca conhecida, como é o caso da Bom Petisco, que é a opção entre, de facto, digamos, maior qualidade ou menor e haver uma quantidade, digamos, significativa. No caso da D8 Solutions, partilhar aqui que também existe uma grande dificuldade. O que nós temos vindo a vivenciar é o fim da parceria win-win. Portanto, as parcerias win-win vieram como um motor e uma engrenagem aqui de fortalecer as relações e até eliminar algumas fusões na própria indústria, etc. E criar aqui que ambos os parceiros, quer na cadeia do fornecedor-cliente, ambos ficassem a ganhar. E o que acontece neste momento é que a opção pela branca, a opção pelo mais barato, a opção por continuar, e nós partilhando aqui que estamos no fim da cadeia, que é o serviço em si, muitas vezes poderemos estar a meio, que é também o serviço de montagem em si, mas normalmente estamos no fim da cadeia, portanto é considerado sempre um custo, qualidade, um custo, a qualidade, um custo, e acabamos por, ao nível da gestão de recursos humanos, ter menos rentabilidade, porque não há uma parceria da cadeia macroeconómica e então isso vai criar o quê? Que as empresas têm menos rentabilidade e não têm depois as condições de pagar a psicologia clínica, o apoio jurídico. Os por apoios exemplo, que são necessários. Na semana passada oferecemos a todos os colaboradores que tenham filhos entre os 5 e os 12 anos, portanto o kit escolar, como forma de motivacionar também, criar aqui uma motivação nos próprios
filhos não dos recebemos a trabalhadores. encomenda. Exatamente. Isso porque não houve desconto. Portanto, Pedro, temos que falar nessa hipótese Sim. durante o ano. portanto, não, mas se quiser, já agora eu tenho ali 2 kits por acaso já no carro. encontrar Posso, soluções aqui. Para ambas posso aqui também. partilhar 2 kits, mas de facto, portanto, o fomentar a É bem educação. giro, por acaso. Eu vi-o. Viu? Ok. Portanto, Muito giro. Parabéns. partilhar o incentivo à educação, portanto, e a motivação escolar. Há depois até situações bastante engraçadas que o irmão ainda não tem idade ou já passou a idade e quer uma mala. Portanto, mas a verdade é que se não houver consideração para que exista uma opção pela, vamos chamar aqui, não marca branca, no meu caso será o contínuo esmagamento de preços, que é uma situação verdadeiramente assustadora. Eu vou só partilhar aqui muito rapidamente. Na área dos serviços isso é bastante comum, a Juliana vai saber do que é que eu estou a falar, que é o aumento de preços. Com o aumento do salário mínimo, e eu não conheço ninguém que não seja a favor do aumento do salário mínimo nacional, o que é que acontece? Portanto, assim, muito resumidamente e muito rapidamente, sem as questões técnicas, a D8 propôs, e a D8 não retribui, apenas 23% da empresa usufrui o salário mínimo nacional, portanto, todos os outros operadores usufruem muito mais do que o salário, e depois tem as questões da gratificação, etc. Mas, portanto, propusemos aos nossos clientes que houvesse um aumento na mesma proporção. Portanto, para que nós conseguíssemos fazer, então, um aumento justo para não só quem tem o salário mínimo nacional, mas para que acompanhe também e para que a empresa tenha capacidade de uma coisa tão básica que é pagar os seus salários. E 92% dos clientes não aceitaram o aumento do preço proporcional. Portanto, e isto é crítico, portanto, da falta até de parceria, que cada vez existe mais, que era importante voltar aqui a ter para que ambos conseguissem atingir o seu fim, que é o sucesso organizacional, mas sucesso organizacional com qualidade de vida. Sim, era precisamente isso que queria dizer, aquela questão da parceria win-win, que na verdade, quando realmente importa, acaba por não... Tem vindo a diminuir, a por parceria não win-win acontecer. tem vindo a diminuir, porque há uma agressividade de preços, aqui No mercado? não há como escamotear, portanto, da própria, da China principalmente, e nós temos muitos clientes chineses, ainda bem que o temos, mas a verdade é que o baixo preço praticado é impraticável. Provavelmente, se eu agora tiver uma ideia genial, daqui a 5 anos vai haver na Ásia uma versão muito mais low cost do que a minha, e a minha desaparece. Portanto, há aqui que criar ferramentas, como há bocado o Pedro e a Maria disseram, para contornar todas estas adversidades. Quero pegar precisamente nessa mensagem para vos lançar o tema da indústria 4.0, não é? Porque estamos a falar de pessoas, estamos a falar de uma maior pressão que cada vez mais acontece nas nossas cadeias de valor, e como é que todas estas questões da automação, da Internet of Things, enfim, como é que tudo isto se junta a esta realidade, que já de si é tão complexa. Como é que, não sei, se calhar, Pedro, começava por si. Muito bem. Acho que a nossa geração nasceu toda na terceira revolução industrial, durante a terceira revolução industrial, portanto estamos já na quarta revolução industrial. E esta quarta revolução industrial vem como que juntar todas as tecnologias, como referiu já algumas, a Internet of Things, a Big Data, para aumentar a produtividade e o conhecimento. Mas para entendermos a situação atual, se calhar temos que recuar um pouco atrás, porque ela é o resultado também das anteriores. Portanto, nós temos tido praticamente uma revolução industrial por século, a cada século. Esta está a ser um pouco mais rápida, portanto espera-se a quinta ainda durante este século, que começou desde logo no século XVIII, em que substituímos o artesanato pelo trabalho, digamos que assalariado, e a utilização de máquinas. Surgiram as energias fósseis, o carvão, o vapor de água. Depois, no século XIX, surgiu a segunda grande revolução industrial, com a introdução da indústria química, elétrica, do aço, do petróleo, e que ficou celebrizada precisamente pelo ramo automóvel e pela produção em massa
nomeadamente pelas teorias do Henry Ford, que dizia que toda a gente podia ter um carro desde que fosse fora e preto. Portanto, estávamos totalmente virados para a produção. Para a produção em massa. Depois surge então a terceira grande revolução industrial, no século passado, em que aí já fomos aos poucos substituindo as máquinas, os equipamentos analógicos pelos digitais, surge o computador, a internet, o início da robótica também. Parece que já foi há tanto tempo, não é? É na nossa era ainda. E surgiu aqui o telefone celular, que é de facto a grande semente desta quarta revolução industrial, porque hoje em dia, através do telefone celular, que inicialmente era só para comunicações, passou para mensagens, e hoje nós controlamos tudo através do nosso telefone, nomeadamente a nossa casa inteligente, a nossa fábrica inteligente. E às vezes telefonamos. Só é preciso é que ele tenha bastante bateria, e isso ainda é algo que tem que melhorar, porque dadas as funções que já atribuímos, ou que já fazemos com o telefone. E, portanto, isto levou-nos aqui à quarta revolução industrial, que surgiu também um pouco o segmento de onde é que está a força. Antes a força estava nas armas, depois passou para o dinheiro, hoje em dia está na informação. Portanto, a quarta revolução industrial é isso. Utilizar toda a tecnologia disponível para que nós possamos, de uma forma imediata, transformar dados em conhecimento. Portanto, antes medíamos quanto é que produzíamos e depois íamos ver que resultados é que tínhamos. Não. Atualmente estamos a produzir e sabemos o que é que estamos a gerar. E isto permite às empresas uma agilidade muito grande, permite-lhes reduzir custos, e permite-lhes otimizar os seus processos e reagir rapidamente a diversas situações, quer sejam elas de mercado, quer sejam outras situações que afetam o nosso negócio. Pela reação, acredito que subscreve. Claramente. E é engraçado porque nós somos uma indústria conserveira, que tem anos e anos de história. As latas de atum, de sardinha, fazem-se desta maneira desde sempre, não é? Obviamente que há melhorias no processo, mas acima de tudo foi aquilo que o Pedro disse, é a informação que nós temos disponível à data, como é que nós a tratamos e como é que a transformamos em base de decisão, não é? A forma de trabalhar pode ser a mesma, semelhante, mas aquilo que nós sabemos sobre o processo permite-nos tomar decisões de uma forma muito mais célere, muito mais sustentada e muito mais proativa face àquilo que é a incerteza de futuro. Não é? Porque não nos vamos enganar, o peixe continua a ser limpo daquela maneira e continua a ser colocado da lata daquela maneira, porque é isso que nos mostra que dá garantias de qualidade. Não é? Obviamente que há melhorias e vai haver sempre. As cravadeiras, que são um ponto fulcral, são cada vez melhores, mas não deixam de ser cravadeiras iguais ou parecidas com aquelas que tínhamos há 100 anos atrás. As pessoas é que estão no centro. E, portanto, elas têm que olhar para os dados, não é? Para o Big Data, como uma base de informação e de decisão. Acho que é aí que vai ser a diferença, não é? Independentemente da indústria. Certo. Pegando nisto, na D8, imagino que numa perspectiva de serviço o impacto ainda seja maior, Sim. Ou não? É maior, até porque nós, ao contrário do que anteriormente, e também a própria indústria, às vezes ela é conservadora em si e acaba por ser, com a sua transformação, uma catapulta para que a cadeia ela própria se transforme em si, o que acontece. Portanto, a era digital hoje em dia é uma realidade, portanto, como o Pedro disse, portanto, o telemóvel, etc., a casa inteligente, quer dizer, inteligência artificial, não é? Portanto, que atingiu agora o seu grande boom. Nós, por exemplo, ao contrário de anteriormente, em que a relação de dados para o cliente era bastante limitada, ao dia de hoje nós conseguimos permitir a reestabilidade de cada peça. Portanto, se ela está no armazém, se já está em transporte para o cliente final, se ainda está em processo produtivo de montagem, se está com qualidade ou não. Portanto, nós próprios acabamos por apoiar e desenvolver internamente ferramentas de
de embranhar a indústria 4.0. Agora, a questão que se coloca é como é que eu vou fazer para pessoas que estão habituadas a fazer uma medição com um paquímetro ou a fazer uma pequena montagem ou a cortar, neste caso, peixe de uma forma bastante tradicional, uma adaptação à indústria 4.0. Portanto, além da realidade existente da própria indústria em si, há que criar competências para a própria digitalização e para a própria industrialização, mas mais importante do que isso é perceber o que é que nós podemos controlar e o que é que não podemos controlar. O que nós não podemos controlar é que, por exemplo, eu lembro-me do Fórum Económico de 2016 dizer que 65% das crianças que estavam a entrar na escola iriam ter profissões que não existem ao dia de hoje. Portanto, isso é completamente incontrolável, portanto, não temos uma bola de cristal e, portanto, simplesmente olhamos como espectadores muito atentos de como é que podemos vir a adaptar-nos à realidade. Mas já sabemos o que é que existe. Robótica, inteligência artificial, Big Data, etc. A casa, eu gosto da casa inteligente. A casa inteligente. Então, o que é que nós podemos fazer para ter uma assertividade com a casa inteligente e a inteligência artificial, o Big Data, a robótica, 3D, impressão, etc., ao nível dos nossos recursos humanos? Portanto, face à imprevisibilidade, face a um mundo cada vez mais incerto e cada vez mais digital, então nós desenvolvemos internamente três fatores essenciais, que foi a criação de soft skills, de competências não hard, em que apostamos na inteligência social, na liderança, portanto, enquanto vetores de liderança pessoal e de constante liderança das nossas equipas e de promover pequenos líderes dentro da organização para que eles se consigam adaptar a estas novas realidades, claramente desenvolver a inteligência social e depois, propriamente, não podemos dar soluções aos nossos clientes se não tivermos uma equipa com soluções e competências de resolução de problemas. E, portanto, partindo daqui o que nós sabemos ao dia de hoje, mundo incerto, digital, com uma pandemia, com uma guerra, então estes são os três pilares que foram desenvolvidos internamente na D8 Solutions e que irão ser continuados. Portanto, inteligência social, liderança e, portanto, como também já partilhei, resolução de problemas para que estas competências sejam uma adaptação a esta nova realidade. Cada vez mais faz sentido chamar Power Skills em vez de Soft skills, não é? Sem dúvida. Eu penso que, entretanto, foram também dando exemplos do impacto destas novas tendências. Penso que, se calhar, a Âmbar deixou aqui algum espaço para alguns exemplos. Não sei, Pedro, se quer... Sim, obviamente que a utilização de todas estas tecnologias tem um foco. Nós, como marca, temos um foco, que é o cliente final. Apesar de nós trabalharmos essencialmente o B2B, o nosso foco, quando desenvolvemos um produto, está no B2C, no cliente. Também temos B2C em pequena escala, porque temos venda online e temos uma loja física também, mas, portanto, o cliente final está sempre presente desde o desenvolvimento do produto. Ainda que o senhor da papelaria diga que quer a mochila preta, nós usamos o Big Data para perceber tendências e para perceber por onde é que temos que nos orientar quando desenvolvemos os nossos produtos. E, portanto, isto vai-nos permitir transformar os nossos produtos, os nossos processos de uma forma eficiente, com menos custos e, ao mesmo tempo, entregar mais valor ao nosso cliente final, que é esse o nosso grande foco. Já sabemos que os fatores decisivos de compra são essencialmente três, que têm vindo aqui a ser referidos, é o preço, a qualidade e o serviço. Atualmente, também temos um quarto fator decisivo no preço, que é a sustentabilidade. Portanto, os clientes também, os consumidores, preocupam-se cada vez mais em consumir produtos sustentáveis, que tenham origem em produtos reciclados e que sejam também facilmente recicláveis, porque é tão importante utilizar produtos reciclados como na concepção e desenvolvimento de produtos
ter presente que o produto depois tem que ser reciclável. Sim, que o Portanto, se ciclo de misturarmos vida muitas matérias-primas e não conseguimos depois separar Segmentá-las. o plástico do cartão, isso também vai ser um problema. E, além disto, também a pegada ecológica que todas as matérias-primas deixam até ao produto final. Portanto, agora são 4 estes fatores e nós temos que procurar espremê-los todos ao máximo para entregar o máximo de valor possível no produto final ao nosso cliente. É sempre um desafio. Por fim, a nossa última questão é relativa ao papel das empresas de trabalho temporário, nomeadamente a Talentor. Ou seja, de que forma é que as empresas de trabalho temporário podem apoiar o setor da indústria no cumprimento dos seus objetivos? Será mais no recrutamento, na gestão da parte administrativa, na formação? Como poderá ser esse apoio? Rodrigo. Bom, parece-me que será extremamente importante para a flexibilização dos novos postos de trabalho e dos paradigmas que falámos anteriormente. Se estamos a falar de novas plataformas de trabalho, em que há um conjunto de indivíduos que não só são 4 gerações, mas também falam não sei quantas línguas diferentes, e há um que está em Alcabidez, mas o outro está em Nova Iorque, e eles ligam-se entre si, portanto... E claramente que o trabalho temporário, neste caso respondendo diretamente à pergunta, vai ajudar na flexibilização, porque não vai haver um trabalho contínuo. Vai continuar a haver as conservas, mas de um modo geral vai haver trabalho pontual definido por projeto. Aliás, até mudar aqui se calhar até algum paradigma da própria legislação, portanto, e do interesse. Ou seja, o tal Miguel do surf, a Maria batizou, portanto, ao invés de, se calhar, o senhor que está na empresa há muitos anos, o que ele queria era o chamado contrato sem termo, não é? O efetivo, o Miguel não quer. E o Miguel não quer também trabalhar só na Cofaco. Quer trabalhar na Cofaco, na Ambar e na D8. Portanto, ele não quer ter um contrato com nenhum deles, nem sequer quer ter contrato de trabalho. Provavelmente ele tem a sua própria empresa e faz uma prestação de serviços. Quer ter essa liberdade. Para ter pessoas nestes 3 projetos completamente diferentes e que não se ligam entre si, tem que recorrer a trabalho temporário. Trabalho temporário que pode, inclusive, vir a sistematizar-se e daqui a algumas mudanças provavelmente necessárias da lei, porque pode haver uma continuidade da temporária e pode ser esse até o próprio interesse, não só do colaborador, como da sociedade em si, porque o trabalho contínuo para a vida, etc., não existe. Sim, e ser desculpa interromper, ser o temporário em cada cliente, em cada empresa cliente e não necessariamente permitir uma um tipo flexibilização de toda uma estrutura empresarial, que ao contrário do peso anterior da garantia da continuidade, neste momento a garantia da continuidade é uma multidisciplinaridade de projetos que garantem a ocupação desse trabalhador temporário. Portanto, e aqui a flexibilização da estrutura parece-me ser claramente o ponto onde no futuro pode haver uma boa resposta nas empresas de trabalho temporário, juntando tudo o que a Juliana disse, portanto, ao nível do recrutamento, as questões administrativas, ou seja, não é core, eu vou passar para alguém para o fazer tão bem ou melhor que eu, neste caso a Juliana. E nós agradecemos. Maria João? Plenamente de acordo com o Rodrigo. Eu acho que nós temos aqui num momento de reflexão enquanto sociedade também, não é? Os paradigmas das revoluções todas que tivemos para trás estão a cair. As pessoas já não têm empregos para a vida, não querem empregos para a vida. Não é? E, portanto, se calhar, até o próprio enquadramento legal às vezes nos limita. E nós temos às vezes essas dificuldades, porque eu preciso daquela pessoa para aquele projeto, para aquele desenvolvimento, porque aquele cliente pediu-me uma coisa específica. Uma lata de atum que tem que ter uma etiqueta XPTO. E eu preciso de um conjunto de pessoas para fazer aquele projeto. A verdade é que nós não estamos aí ainda. Não é? As pessoas estão, a legislação ainda não. E temos que ser muito criativos da forma como apresentamos estas soluções às pessoas. Porque elas não são inocentes no sentido em que não conhecem. Se nós pensarmos nas nossas gerações, esta geração que está a entrar agora no mercado de trabalho ou que está ainda a acabar de estudar, ela sempre viveu na era digital. Não é? Portanto, elas sempre viveram com os telemóveis, com os computadores, com as televisões interativas, com as casas inteligentes. Portanto, onde é que elas vão comprar? Elas não vão nem sempre ao supermercado.
Elas querem ter mobilidade. Eu quero estar na praia, no surf, e falta-me isto para o jantar. E vou ali ao meu telemóvel e portanto, a nossa capacidade de resposta global tem que ser flexível. E aí, empresas como a Talentor são cruciais. Porquê? Porque nos dão esta flexibilidade. Porque nós não podemos estar trancados em contratos sem termo, em que a pessoa está lá e agora eu já não preciso desta pessoa. Esta pessoa precisa trabalhar, sim, efetivamente, mas o trabalho dela não é útil para esta empresa, é para aquela. Mas ela não consegue mudar. Porquê? Porque está trancada aqui. E aí, o papel da flexibilidade e de uma Talentor é fundamental. E é isso, acho claramente, o futuro. Pedro. Bem, no nosso caso, já ajudaram, porque através da Podemos também visita... mencionar as outras empresas do grupo, não é? que também trabalhamos. Sim, é um facto. Aqui no nosso caso, nós aproveitamos também aqui a visita às vossas instalações para perceber as diferentes formas de trabalhar e se estas ideias não estiverem patenteadas, se calhar vamos copiar algumas. São muito bem-vindos. Boas práticas devem, obviamente, ser partilhadas, não é? Muito bem, mas também não esperava outra coisa de um especialista em capital humano, em recursos humanos, como queiramos chamar. Portanto, creio que o papel das empresas de recursos humanos tem vindo a alterar com o desenvolvimento do negócio. Inicialmente, os trabalhadores de trabalho temporário eram vistos quase como uma segunda opção e hoje não é isso que acontece, porque efetivamente antes as pessoas pensavam em ter um emprego para a vida e atualmente a sociedade está diferente e as empresas de trabalho temporário, nomeadamente a Talentor, que é o nosso parceiro principal, tem feito um excelente trabalho nesse sentido. Todos os outros pontos, creio que já foram aqui referidos também pelos meus colegas, nomeadamente permitir-nos flexibilidade contratual, porque as empresas atravessam efetivamente fases em que têm picos de produção e precisam de recorrer a trabalho temporário, temos fases em que precisamos de pessoas para substituir em ausências temporárias, quer seja por férias, por baixas. Portanto, as empresas de trabalho temporário estão no mercado de trabalho para ficar e, sendo elas especialistas nesta área, darão com certeza um aporte muito importante às empresas. Eu trabalho desde sempre com trabalho temporário, tenho na minha cabeça mais ou menos definido uma percentagem que devo ter de trabalho temporário e, naturalmente, essas pessoas, consoante também o interesse delas ou não, às vezes vão passando aos quadros, outras vezes vão elas próprias circulando por outras empresas, porque também as suas vidas mudam e tomam as suas opções e, portanto, é muito importante esta flexibilidade, porque nada é estático atualmente, as coisas mudam muito rápido e esta flexibilização é, de facto, muito importante. Obrigada. Vamos encerrar então a nossa talk. Eu agradeço imenso, novamente, a vossa partilha. E chegamos então ao fim deste episódio, deste quarto episódio. Obrigada. Muito obrigada.